cópias da... Não tinha falado com meu esposo, gente, peraí, aparente. Não tinha falado com meu esposo que eu tava indo na outra construtora. Meu Deus, gente, a melhor coisa do mundo é decorando. Você fala, embala pra presente que eu quero do jeito que tá aqui. Aí eu... ai, Deus. Tudo começou no final do ano de 2017. 2017 foi um ano onde eu tive muitos problemas de depressão. Foi um ano muito conturbado na minha vida. E eu não fazia ideia de como seria o ano seguinte, né? Os dois próximos anos, né? Que foi 2018 e 2019. 2018 iniciou com a minha cura na depressão. Eu tinha ainda alguns resquícios ali do problema, né? Ainda não estava 100% segura, eu estava com muito medo de voltar a sentir as coisas que eu sentia. Mas foi um ano que começou muito diferente. Eu comecei a trabalhar num novo emprego já nos primeiros dias de janeiro, conheci pessoas novas e tinha decidido na minha cabeça de que a gente ia começar a construir na casa da minha avó. Ela tem um terreno grande, então esse era o plano inicial. Mas tinha algumas coisas que me faziam pensar duas vezes. O primeiro é que acredito que todo mundo conhece alguém que foi morar, construiu na casa de familiar e teve algum tipo de problema. Então eu tinha muito medo dessa convivência, de como seria, se isso podia atrapalhar a minha relação com ela, ou do meu esposo com ela também. Então era uma coisa que me deixava ainda um pouco insegura. E iniciando esse novo trabalho que eu iniciei no início de janeiro, eu era office girl. Eu andava pela cidade para ir nos bancos, fazer depósito era numa imobiliária, né? Eu ia fazer todo dia o depósito dos aluguéis que os inquilinos pagavam, né? Na conta dos proprietários, fazia transferência de água, de luz, ia correio, cartório, multifunções. E eu ficava muito tempo na rua. E uma das vezes que eu tava indo nunca esqueço, na EDP aqui de São Paulo, né, que é na Bandeirantes, não sei como você conhece, Enel também de São Paulo, né, enfim, eu encontrei um papel na rua, tipo um flyerzinho assim, falando desses lançamentos de condomínio, né, era de uma construtora que eu já tinha ouvido falar, mas era uma construtora mais simples. Eu não vou citar o nome dela aqui porque eu não tive uma boa experiência, gente. E é justamente isso que vem a seguir. Então eu vi lá, eu ia fazer 3 meses nesse meu trabalho na época. E faltavam acho que uns 10 dias mais ou menos para completar ali, né, a fase da experiência. E aí quando eu vi, eu fiquei muito empolgada, porque naquele papel falava sobre uma entrada facilitada, mesmo tendo renda reduzida, aí podia fazer uso do FGTS, enfim. Então, cheguei em casa com esse papel, fiquei muito empolgada com isso, fiquei com aquilo martelando no meu coração. Mostrei pro meu esposo, falei, vamos tentar, vamos levar lá os papéis. Ele falou, você é maluca. Meu, a gente ganha muito pouco, a gente paga aluguel, a gente tá com dívida. Como assim você quer ir ver apartamento? Mas beleza, gente. Irmãos, eu sempre tive a fé muito ativa. Quem convive comigo sabe disso. E eu falei, não, vamos. Aí convenci ele, peguei toda a documentação e a gente foi lá no dia seguinte. Quando a gente chegou lá, a gente foi muito maltratado. Eu tô rindo, mas assim, que bom que eu fui maltratada naquele lugar, porque senão eu provavelmente teria fechado com aquele empreendimento e não era a melhor opção, ele era bem mais distante do que o que a gente de fato comprou, né? Mas enfim, vamos sem pular etapas. Depois disso, eu tava com toda a documentação na bolsa, a gente foi muito maltratado, eles tipo assim, desmereceram total a gente, o vendedor péssimo, parece que não queria vender. Foi muito ruim, eu não gostei da experiência, saí de lá um pouco triste, assim, pela forma que a gente, né, enfim, não era aquilo que a gente estava esperando. Beleza, fiquei com os documentos na bolsa, na segunda-feira eu fui, isso se eu não me engano foi tipo quinta, sexta-feira, e aí na segunda-feira eu lembro que eu fui trabalhar e eu ainda tava com todos os meus documentos, do meu esposo, tudo que você imaginar, andando na bolsa. E aí, quando eu tava indo pra Bandeirantes, nesse mesmo lugar onde eu achei aquele flyer da outra empreiteira, eu vi a MRV. Ela era na mesma rua, assim, quase na frente da Bandeirantes. Eu não vou ter foto pra pôr, gente, mas se eu tiver eu vou ir colocando pra ir ilustrando, pra vocês entenderem. E eu peguei a senha e eu vi que ia demorar bastante pra me chamar, porque geralmente era bem cheio. Como era literalmente um na frente do outro, eu falei, eu vou ir lá só perguntar. Aí, beleza, fui com os documentos lá, cheguei lá, a Gisele, eu nunca vou esquecer o nome dela, a corretora Gisele,
falou, tudo bem, o que você tá procurando? Eu falei pra ela que eu tava procurando um empreendimento e que eu queria saber como que funcionava, qual era o mínimo, né, de entrada, enfim, eu queria entender direito, né. Aí ela me fez algumas perguntas em relação a se a gente era assalariado, tinha como comprovar renda, tinha restrição do nome, essas coisas. E aí eu fui explicando pra ela, eu tinha acabado, gente, de limpar o meu nome. Tipo assim, eu paguei o acordo que faltava, né? Eu tava, assim que eu comecei a trabalhar, comecei a organizar meu nome, né? E aí faltava um último acordo. E eu paguei e eu tava esperando aqueles dias que eles pedem pra tirar a restrição do Serasa. Então eu fui pra ela, então, eu tinha restrição, mas eu quitei, então eu tô esperando a última sumir lá do Serasa, mas eu já paguei, né? Ela falou, não, me dá o documento aqui, eu tenho certeza que vai dar certo, que não sei o quê. Gente, como faz diferença um bom atendimento e uma pessoa que acredita, né, em você, assim, te motiva. Eu fiquei muito grata a Deus, eu tenho certeza que foi Ele que colocou a Gisele no nosso caminho. Hoje eu não sei, eu não tenho mais contato dela, eu não sei se ela ainda trabalha com a MRV, se ela ainda é corretora, não faço ideia, gente, eu perdi mesmo o contato com ela. Mas foi assim, um anjo de Deus, ela super me motivou, ela falou assim, ó, eu preciso dessa relação de documento, aí eu bati o olho e falei, eu tenho tudo, tá tudo aqui comigo, ela, como assim você anda com todos os documentos? Aí eu expliquei pra ela que a gente tinha ido numa outra corretora e numa outra construtora, mas não tinha dado certo, que eles tinham tratado a gente assim de qualquer jeito, e ela super gente boa. Assim, gente, na hora ela me fez acender a fé de novo, sabe? Foi uma experiência assim muito única. Enfim, deixei as cópias não tinha falado com meu esposo, gente, peraí, parênteses, não tinha falado com meu esposo que eu tava indo na outra construtora. Eu comentei com ele por cima, assim, que talvez eu ia ver se eu conseguia passar pra descobrir como funcionava essa outra, a MRV, né? E... mas eu falei nada pra ele, deixei todos os documentos com ela tirou cópia de tudo. E aí eu liguei pra ele falando que eu tinha deixado. Ele falou assim, tá bom, né? Tipo, zero acreditando nas minhas loucuras, mas tudo bem. Fui visitar o decorado, fiquei apaixonada, queria levar o decorado embora, ele queria me mudar. Meu Deus, gente, a melhor coisa do mundo é ir decorado. Você fala, embala pra presente que eu quero do jeito que tá aqui. Fiquei muito feliz. E o que aconteceu? A gente deu o primeiro passo ali pro empreendimento que não era exatamente o que deu certo pra gente. E isso é a parte onde eu falo que super entra Deus em tudo. E por isso que eu falo que não é uma história de superação, uma história de milagre, porque foi isso que Deus fez. A gente confiou, a gente teve, né, aquilo que estava ao meu alcance e que era responsabilidade minha no mundo natural, eu fiz. E tudo que era impossível, Deus foi fazendo. E aí, beleza, ela falou assim, olha, a gente tem que esperar a análise do banco e assim que tiver um retorno, eu te ligo, né? E aí ela falou pra mim, não usa cartão de crédito, não faz nenhuma conta no seu nome, porque tudo isso impacta na aprovação, né? Então, assim, deixa quietinho, não usa nada. Gente, nessa época a gente era muito novo, a gente tinha 20 anos, né? E, tipo assim, a gente não veio de família que tinha uma estrutura, estabilidade, não. A minha sogra morava e mora ainda de aluguel, a minha mãe mora no mesmo terreno da família, então assim, a gente não tinha onde a gente ir morar sem pagar aluguel, sem ser a minha avó, mas a gente ia ter que construir, vocês entenderam, né? Enfim. Então assim, a gente não conseguiu ter ajuda nesse quesito, né? E foi muito difícil, a gente não tinha carro, e na época a gente acabava usando Uber, que né, o Uber começou a ficar mais popular, e nisso esquece, era só ônibus e perna mesmo. E aí a gente ficou assim durante um mês. Aí passou-se esse um mês, ela me ligou falando que tinha dado certo, né, que tanto a construtora quanto a Caixa tinha aprovado. Gente, eu não esqueço desse dia, eu tava na rua trabalhando, né, andando, e aí o celular tocou e na hora que eu vi que era ela, meu coração assim, só faltou ir pela boca. Aí eu, oi, ela falou assim, e aí que entra Deus, presta atenção nessa parte. Ela falou assim, olha, a Caixa aprovou, mas não aprovou esse condomínio que você foi visitar, porque o custo dele é um pouco mais alto e tal, ele é um condomínio maior, tem mais coisas, enfim. Mas tem um outro condomínio que ainda vai lançar, não tem nem decorado nem nada ainda, mas é a mesma planta e tal, não, só que ele é no bairro vizinho. Se você quiser, eu posso dar andamento pra ver se dá tudo certo lá, se aprova lá, porque pra esse que você foi ver, né, ela me falando, eu precisaria que você tivesse um valor de entrada de pelo menos 10 mil reais. Aí eu,
Aí eu, ai Deus, fiquei triste na hora assim, né? Eu fiquei feliz de ouvir que tinha dado certo, tinha aprovado, mas que precisaria dessa entrada. Eu falei, putz, lascou, não tenho. Não tinha nada, gente, nada de nada. Pra vocês terem ideia, o meu esposo ganhava R$ 1.500 de VR, que era na época tipo uns R$ 300, eu acho, e eu ganhava R$ 1.040. Até pouco tempo atrás eu tinha olerite, se eu tivesse eu colocado pra vocês verem, ele não tava mentindo. Eu ganhava R$ 1.040 e R$ 200 de, como é que se diz? Cesta básica, né? Tipo, como se fosse um VR, só que era em dinheiro, era a cesta básica. Então, assim, e a gente pagava 550, se não me engano, de aluguel, fora água, luz, internet. Assim, era na risca, a gente se arriscou mesmo. E eu lembro que quando ela passou pra mim os valores, né, de como ficaria, talvez a possível aprovação, eu lembro que eu fiquei um pouco assustada. Eu falei, mas vamos lá, isso aí, vai dar tudo certo. Beleza. Ela mandou documentação para esse outro empreendimento. E nisso, gente, começou um processo assim muito de fé em ação mesmo da minha parte. Eu comecei a orar muito, 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 muito a Deus, pedindo que fosse feita a vontade dele, mas explicando não, né? Expondo meu coração para ele, jogando a minha ansiedade para ele, né? E nesse momento tudo mudou para mim, gente. Depois dessa ligação, dessa possibilidade de ver que talvez realmente aquele sonho tão grande ia sair do papel, eu comecei a ter passos de fé. E aí eu comecei a orar e eu comecei a sentir muita paz, muita calma. Eu sou uma pessoa bem assim, graças a Deus tô melhorando, mas eu era uma pessoa muito ansiosa. Então o processo de espera tava sendo muito difícil, né? Tipo, eu fiquei um mês esperando a resposta da caixa e aí, enfim, tava sendo um processo difícil. E aí eu comecei a me acalmar. Comecei a colocar nas mãos de Deus, que fosse feita a vontade dele, não a minha. E só que assim, não, deixa eu só explicar direito. Desde o início eu tava orando, mas eu tava muito ansiosa, querendo muito que desse certo, entendeu? Nesse momento que eu vi essa possibilidade de realmente ter dado certo, foi quando meu coração de fato acalmou. E eu falei, não, vai ser feita a vontade de Deus, ele sabe de todas as coisas, eu não quero aquilo que ele não quer pra mim. Beleza. Aí, esse outro condomínio, que é o que ela falou, né, que tentaria fazer um envio, a gente não conhecia o bairro, a gente não conhecia a rua, a gente não conhecia nada. Não tinha, como é que se diz? O decorado igual o outro, ela falou que era a mesma planta, mas como tava realmente o terreno no zero, não tinha decorado, né? Nem teve, na verdade, no nosso. Beleza, e aí, gente, eu quero deixar um parênteses pra vocês aqui também. Eu e o Luiz, a gente foi morar junto com 16 anos. Eu fui morar na casa dele, junto com a minha sogra. Eu tinha alguns imprevistos em casa, assim, coisas que não cabe falar nesse vídeo, nesse momento. E precisei sair de casa. E com 16 anos, a gente era muito novo, né? Muito novo mesmo. A gente passou muita coisa, que vocês não fazem nem ideia. Muitas dificuldades, mas assim, Deus sempre surpreende em tudo, sabe? Hoje a gente enxerga assim o quão foi importante a gente ter passado tudo isso, quanto isso amadureceu a gente como casal, como pessoa, como fez a gente valorizar o trabalho, valorizar, enfim, né, tudo. E teve uma situação em específico de um determinado momento que me marcou muito, sabe? E eu sempre que eu ia orar nesse momento de espera, né, da resposta, eu lembrava disso e eu, sabe, colocava isso pra Deus. Que foi um determinado momento onde a gente tava sem emprego, tanto eu quanto meu esposo, e a gente precisou dormir na casa do amigo dele, né? Ele teve uma discussão com a minha mãe, foi um período que ele foi morar na casa da minha mãe, e gente, foi um rolo tão grande, outro dia eu conto pra vocês isso. Mas enfim, a gente ficou 15 dias dormindo no sofá da casa do amigo dele. E foi muito difícil. E eu não quero chorar, assim, gente. Mas eu lembro não só desse dia em específico, mas da sensação que durante muito tempo rondou o meu coração. Que foi muito ruim não ter uma casa, muito ruim não ter um lar, muito ruim não ter um porto seguro. E essa sensação acabava comigo. E eu sempre pedia pra Deus, eu falava, Senhor, eu quero tanto sentir, sabe, essa segurança, eu quero tanto realizar esse sonho, eu quero tanto vencer isso, mas eu sempre entregando, gente, nas mãos de Deus.
porque ele sabe de coisas que a gente não sabe. Os pensamentos dele são muito melhores pra gente do que os nossos. E esse outro condomínio foi exatamente isso. A gente né, concordou, como eu disse, de prosseguir. E aí passaram-se, eu acho que um mês certinho, se eu não me engano. E aí ela me ligou falando que tinha dado certo, que era pra gente ir lá. E ai, gente, meu Deus, como eu fiquei feliz. Só que abre muitos parênteses nesse vídeo. É pra eu conseguir lembrar tudo, né? A gente faz tempo, tem que puxar na memória. Como eu disse, a gente não conhecia o bairro, não sabia a rua, não sabia nada, só sabia do outro condomínio, né? Que era o bairro vizinho. Só que assim, o outro bairro vizinho não era tão legal, sabe? Ele não tinha tanta construção em volta, era um bairro que estava em desenvolvimento ainda, então era um pouco mais afastado. Enfim, eu falei assim, deve ser tipo a mesma coisa, só que um pouco, né, mais pro lado. E era até um pouco mais perto quando eu jogava no Waze. Quando a gente foi assinar com a Caixa, gente, não recomendo isso, tá? É porque, como eu disse pra vocês, eu tinha um propósito com Deus, eu tava em paz, mas assim, sejam racionais, não sejam emocionados. Não é sempre que dá certo. Se Deus não tiver no negócio, vai dar ruim. E aí, o que a gente fez? A gente não viu o local antes, a gente foi, assinou, e aí quando a gente tava lá, eu falei que era no bairro mesmo, né, o escritório da Caixa era no bairro que a gente ia morar, que a gente tava comprando AP. E aí a gente foi assinar, eu falei pra eles, pro Luiz, eu falei, vamos dar um pulo lá pra gente ver onde que é exatamente, ver mais ou menos o bairro. Eu falei, porque a gente tá assinando e a gente não, né, nem viu nada, não faz ideia de como é, meu Deus do céu, tipo, me tinha bem louco, né? Beleza. Pegamos um Uber, que a gente já podia usar o Uber, já tinha assinado, né? Pegamos um Uber pro local, ele falou, tá dando super pertinho, acho que era tipo uns 5 minutos, mais ou menos. Eu falei, ótimo. E essa parte onde a gente foi, eu não sei, quem é de Guarulhos vai entender, mas era perto da Juscelino Kubitschek. Eu fui na Juscelino e eu vim por cima, pelo Aquapark. Quem for de Guarulhos vai se localizar, né, conhecer essa parte. Então, quando você vem por cima, eu nunca tinha ido pra lá. Você vê que, tipo, tem... Agora tá muito mais evoluído, mas tinha um comércio ou outro, tinha os prédios lá, que é esse que é mais famoso e tal. E aí, conforme a gente foi descendo, ali é um centro. Mano, é tipo um centro de cidade mesmo. E a gente entrou dentro daquele Uber, ele fazendo o caminho, eu pensando, caraca, gente, é muito desenvolvido pra cá, né? E ficando muito feliz, né? Gente, quando a gente chegou no local do terreno lá, eu vou pôr foto que isso eu tenho. Não é a foto, eu acho que não é a foto do dia que eu fui, ou é? Não sei, mas eu vou pôr aqui pra vocês verem como que tava. Eu fiquei tão feliz, eu fiquei tão grata a Deus, nossa, eu agradeci tanto a Deus, eu fiquei tão, como que eu posso dizer? Falta palavras pra me explicar mesmo, mas era uma gratidão imensa por ter confiado em Deus. E, tô falando, mais um parênteses. Sempre, gente, sempre que eu tenho muitas loucuras, sabe? E eu sempre peço a direção de Deus. E essa não foi diferente. Quando a corretora ligou, pediu pra gente, né? Falou se a gente queria trocar de empreendimento. Enfim, a gente aceitou. Nesse período, eu fui na igreja da minha mãe. Na época, se eu não me engano, eu tava congregando lá. E foi esse período que eu voltei, depois saí de novo da igreja. Enfim, né? E tava tendo um evento de mulheres, eu não esqueço disso. Eu coloquei, a gente tava fazendo um propósito de oração e tal, e eu tava orando em relação a isso, eu pedi pra Deus me trazer uma resposta. Eu falei assim, porque Deus, Senhor, eu sei que pode dar certo e não ser a sua vontade. Então, assim, por favor, me dá sabedoria, me traz paz, se foi isso mesmo que o Senhor quer, enfim. Eu sempre peço direção. Mesmo quando eu tava fora da igreja, eu sempre pedi direção das coisas. A opinião de Deus sempre valia, sabe? E eu lembro que nesse dia eu tava orando em relação a isso. Era um final de semana, acho que era um sábado, se eu não me engano, tava tendo um evento de mulheres, né? E aí a corretora me ligou, eu tava dentro da igreja, o celular tocou, e tipo assim, eu tinha acabado de falar em relação a isso com Deus, sabe? De que eu queria que fosse a vontade dele e tal. E aí a corretora me liga. Então, assim, eu tava completamente eufórica, né? Vocês imaginam como que eu atendi ela nesse momento. Mas enfim, voltando ao momento já, né, bem pra frente. Chegamos lá no terreno, a gente viu que era num lugar muito melhor do que o primeiro, muito melhor. Tinha muito comércio, tem, né? E tá cada vez mais evoluído lá.
tem muito, muito, muito comércio. Tinha casa, não tinha, tipo, não era um bairro em desenvolvimento igual era esse outro primeiro, né? Então não tinha mato. Era tudo casa, condomínio, tinha a faculdade, que é federal, né? Na mesma calçada, assim, nem 5 minutos. Tinha o terminal de ônibus, que, como eu disse, a gente não tinha carro, então a gente só se locomovia de Uber e de ônibus, só que, tipo assim, de lá de onde eu morava, lá do AP, né? Que hoje eu não moro mais lá, e isso eu conto pra vocês depois. Do apartamento até, por exemplo, meu trabalho, não tinha condição de ir de Uber, era muito longe. Então a gente, em muitos momentos, precisou fazer uso do ônibus, né? E como todo brasileiro, né, gente? E, gente, eu fiquei tão feliz, eu cheguei e eu tava assim, indo embora e saltitante por dentro. Porque eu falei, meu Deus, como é bom confiar no Senhor, como é bom pedir sua direção, como é bom pedir a sua confirmação nas coisas, porque olha o lugar que Deus preparou, era muito melhor pra gente, sabe? Um condomínio menor, que tinha, assim, de estrutura de condomínio menos do que o outro, mas que tá ótimo, é uma gracinha, meu filho. Sou apaixonada nele. E vou deixando fotinhos, deixa eu vir mais pra cá. Fotinhos passando aqui pra vocês verem. E, gente, foi, nossa, uma realização, uma alegria, uma gratidão a Deus tão grande. E eu quero te motivar. Se você tem um sonho, seja da sua casa, de um carro, de uma faculdade, de um filho, não sei qual é o seu sonho, mas acredita. Acredita que você tem um Deus que é um Pai e que Ele é maravilhoso. E que Ele faz muito além daquilo que você imagina, daquilo que você sonha. E confia nele, pede direcionamento, porque às vezes, como eu disse, eu tinha medo de que desse certo, mas não fosse a vontade de Deus. Então, assim, existem caminhos que para o homem parecem bons mas que no fim levam à morte. Então, pede direcionamento, entrega nas mãos de Deus e confia de coração. Esquece, põe na mão dele e esquece. Esquece no sentido de não fique ansioso, mas faça a sua parte. É uma faculdade que você quer fazer? Estuda, o YouTube tá aí pra te ajudar. Não consegue pagar cursinho? Estuda pela internet. É a sua casa? Busca saber, entende como que funciona, quais são as taxas, qual que é o valor que você precisa. Deus se move quando a gente se move. A fé é a convicção das coisas que não se veem, mas com a certeza das que se esperam. Gente, eu não lembro exatamente, mas vocês entenderam, vou pôr aí, Hebreus 11. E como, nossa, é maravilhoso viver isso, viver em obediência, em fé, pedindo direcionamento de Deus. E o AP, assim, pra mim foi uma experiência muito incrível. A gente esperou 2 anos pra se mudar, né? A gente comprou bem na planta mesmo. Aí eu deixo passar as fotos pra vocês de todo o processo de espera. E foi assim, o processo foi muito enriquecedor também. A gente aprendeu na marra a cuidar melhor do dinheiro. A gente tomou muito na cabeça, teve um momento que a gente precisou pedir dinheiro emprestado, porque faltava mesmo. Porque a taxa da Caixa, eu não sei se ela continua assim, mas na minha época ela mudava. Então ela era crescente e às vezes ela crescia mais do que eu tava esperando. E deu momentos que pegou a gente de surpresa. Então, assim, confiem em Deus, busquem o sonho de vocês, não desistam. Se eu tivesse desistido, se eu tivesse não feito aquilo que cabia a mim como ser humano, de separar a documentação, de ir lá perguntar, Deus não teria feito. Então, assim, como eu disse pra vocês, houve o agir de Deus, tanto na preparação do lugar, que era melhor pra gente, quanto na aprovação do banco, porque eu acredito sim, eu tinha acabado de limpar o meu nome, meu score tava muito ruim, eu tinha 3 meses de registro na carteira, eu e meu esposo ganhava muito pouco, e mesmo assim deu certo. Então, assim, eu acredito que teve o agir de Deus ali, sabe? Então, eu tenho muita gratidão ao Senhor por essa experiência, por esse imóvel que Ele concedeu. Era um sonho, eu fiquei muito feliz, eu sonhei, gerei esse sonho, assim, durante muito tempo, é o meu bebezinho. E graças a Deus foi uma experiência incrível. Depois do AP veio o carro, veio os móveis, veio o que a gente conseguiu fazer de reforma lá, né? A gente mais esperou do que viveu lá. A gente esperou 2 anos, a gente viveu 1 ano e meio. Mas graças a Deus foi maravilhoso tudo que a gente viveu lá. Eu fui muito feliz lá, muito, muito, muito feliz lá, de verdade. Embora eu quisesse ter concluído a reforma, né, eu tinha muitos planos para lá. Eu fiquei 2 anos sonhando com aquele lugar,
mas Deus sabe todas as coisas. Ele tinha novos ares pra gente e também foi enriquecedor. E a gente, hoje esse apartamento tá alugado, ele é uma renda pra gente, não é uma renda ativa, né? Não é um ativo ainda é um passivo, porque o que a gente recebe de aluguel não cobre o valor do financiamento com o aluguel, né? Mas pra gente, assim, é maravilhoso. Eu sei que se algum momento tudo der errado, eu posso ir pra lá e eu me viro recebendo um salário mínimo, sabe? E assim, as coisas foram se encaixando. Veio a pandemia, infelizmente a entrega das chaves não foi como a gente esperava, né? Não pôde ter festa, não pôde ter todo mundo. Tava todo mundo de máscara, distanciamento, só podia um por família para receber, então eu fui sozinha. Mas mesmo assim, com todos os percalços que apareceram, foi uma experiência incrível. E eu tenho muita gratidão, Senhor, por isso. E eu espero que esse vídeo tenha te motivado a acreditar nos seus sonhos, a correr atrás deles, a não desistir, a dar passos de fé e acreditar que Deus é capaz de realizar todos os sonhos. Deus pode fazer qualquer coisa. O Deus que abriu o Mar Vermelho é o mesmo Deus que tá aí em você, do seu ladinho aí, do seu coraçãozinho. Então não tenha dúvida disso. Acredita no Senhor, Ele pode fazer todas as coisas. E, gente, é incrível. Só concluindo, quando a gente confia em Deus e quando Deus tá no negócio, as coisas fluem de forma totalmente diferente. Eu lembro que quando as pessoas ficaram sabendo, né, que a gente tinha adquirido o AP, muita gente ficou muito feliz, obviamente, a nossa família, enfim. E a chefe do meu esposo, que agora também é minha chefe, né, que agora a gente trabalha na mesma empresa, ela falou pro meu esposo o seguinte: Luiz, parabéns pela compra e você vai pagar com o pé nas costas. E quando ele me falou, eu tinha certeza que aquilo era uma profecia. E foi, gente. Hoje, graças a Deus, assim, o Senhor mudou totalmente a nossa vida, a gente ainda não tá, né, no patamar que a gente deseja, mas, nossa, nem se compara aquela época, nem se compara. Hoje a gente é muito grato ao Senhor, a gente viu Deus mudando completamente, assim, o cenário, sabe? Então confia, gente, confia. Depois disso veio 3 promoções do meu esposo, se não me engano, foi 4, não lembro exatamente. Eu mudei de trabalho, hoje eu trabalho junto com ele, a gente tem uma renda que, graças a Deus, a gente paga tranquilamente, igual ela profetizou, pagando com o pé nas costas, graças a Deus. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha te motivado a seguir atrás dos seus sonhos e confiar no Senhor, que é o mais importante de tudo. Fiquem com Deus.